Então, voltando aí a nossa, eu acho que essa aqui deve ser a nossa terceira aula sobre esse assunto, sobre a discussão desse cenário em que o fóton tem um mixing, né? A gente tem termo cinético nisso. Tem muitas maneiras de ver isso que a gente está discutindo. Então, nós estamos ainda, agora, já fizemos nas aulas passadas, na primeira aula a gente trabalhou, mas cometeu um erro daquele cosseno de θ que ficou faltando na matriz. Aí, na aula passada, a gente corrigiu aquele terminho que a gente tinha esquecido de colocar na matriz, refez, aí terminamos a aula passada com os resultados em cima, os resultados algébricos, assim, tudo bem, coloca só resumido o todo, porque hoje a gente vai fazer um panorama, a gente vai ter 3 caminhos para olhar esse modelo sob 3 pontos de vista. O que eu acho assim, interessante desse trabalho em si. Opa, boa tarde. Vai falar comigo? Dá licença. Vai lá, tranquilo. Fique tranquilo. Por enquanto eu não vou me mexer muito, não. Tranquilo. Então, só para lembrar aí, então vamos ver que tem 3 caminhos que a gente pode seguir. Tá legal, Marcelo. E é interessante, eu acho esse modelo interessante, porque ele mostra para nós, né, que o mesmo lagrangiano, vamos dizer assim, o mesmo modelo, ele pode ser interpretado, não é só, digamos, fazer o cálculo. A gente faz o cálculo, mas aí a gente tem maneiras de olhar que podem levar a resultados diferentes. É isso que eu queria colocar. Como a gente vai interpretar o modelo. Então, só para relembrar. Então, nós estamos trabalhando, vou botar só os resultados finais, com 2 campos, 2 bósons de Gauge, x' e y'. Já tínhamos falado, cada um deles tem associado a si uma carga, uma transformação de Gauge, e tínhamos até feito, né, colocado a nossa derivada covariante nessa base aqui. Então, uma matéria, um campo de matéria carregado pode ter carga nessa simetria e carga nessa simetria. Então, o que a gente tinha colocado? A carga associada ao x, e aqui o x', e aqui a gente até colocado a carga minúscula para dizer que aqui quem está aparecendo aqui é o alto valor da carga. E aqui a carga y, e aqui o y. Isso é o que nós tínhamos feito, independente de ter matéria. E o lagrangiano com que a gente trabalhava de partida, né? Que era o lagrangiano, que nós temos a parte cinética do x. Tá? Esse bóson não tem termo de massa, e depois nós temos a parte que corresponde ao bóson y. E aqui aparece o termo que é no meio. Então, nós não tínhamos introduzido ainda aqui, né, a interação com a matéria. Mas vamos dizer, a gente tinha 2 simetrias. E a gente está deixando 2 campos, ainda não sabemos quem é o fóton, quem não é o fóton. A gente está querendo ver maneiras de olhar esse lagrangiano. Então, a primeira saída que nós tivemos, né, o primeiro caminho que nós fizemos foi fazer um shift aqui. Deixa eu só colocar isso aqui, né? Nós fizemos esse shift, né? Definimos aqui esse campo x til i. Definimos um campo, que é o y, né? Y til i. Então, a gente, na verdade, fez um shift no campo y. Né? E isso aqui nos levou a essa redefinição aqui. E aqui a gente redefiniu esse campo x til i. Então, já tínhamos visto que esse parâmetro aqui ele tem que ser menor em módulo do que o. Muito bem. Aí, trabalhamos isso aqui. Fizemos depois aqui, perdão, aqui eu esqueci de colocar o termo de massa, perdão. Aqui é menos 1,5 e aqui é mais 1,5. Estava errado, eu esqueci. Estava fazendo tudo sem massa. Aqui menos 1,5. Aqui é pura parte, pura cinética. Então, o termo, quer dizer, que está fazendo toda a nossa mobilização aqui, é esse termo visto aqui. Muito bem, a gente trabalhou, foi
viu que tinha que diagonalizar uma certa matriz de massa, eu deixo isso aí está feito. Só estou retomando aqui o detalhe. E a gente fez a seguinte mudança de base. Passamos para essa base aqui. Na base X, então a gente saiu da base XY, que é a base construtora, passou para a base TIL. E daqui nós passamos para a base final, que é a base dos autoestados de massa. Essa aqui é a base. Então nós temos visto essas transformações aqui. Tínhamos calculado, né, esse ângulo θ a partir da sua tangente. Nós temos visto que tangente de 2θ é menos 2π, raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado, sobre 2π ao quadrado. É o análogo, então, do ângulo de Euler. E tínhamos visto que nessa base, então, o nosso problema se torna completamente diagonal. E aí a gente tinha também, já aparece aqui, nós tínhamos invertido essa relação, que ela pode ser útil, né? Expressar o contrário, expressar o x e o y em função do x tio e do y tio, expressar aqui. Conseguiram falar? O quadro tinha começado. O Marcelo, você copiou? Você está copiando? Empresta para o Dória aqui, só pegar o início do quadro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Só botar uma. Então, Dória, antes desse quadro, tinha o primeiro quadro que o Marcelo copiou. Tudo isso a gente tem na aula passada, eu só estou colocando aqui para eu mesmo refrescar a minha memória. O problema é que sou mais eu do que vocês.
Olá, André, tudo bem, cara? Tudo jóia? Vai lá, André. Então, a gente tinha já feito a mudança de base, só para relembrar. E aí a gente mostrou, finalmente, na aula passada, aí a gente fez todo um tratamento de mudança de transformação dos parâmetros, nas funções parâmetros do gate, que eu não vou passar aqui, que não precisa, para chegar até as cargas, né? As formas finais das cargas. Isso aqui eu vou precisar colocar aqui. Oi? No sábado você fez a continuação. Sábado, nós tivemos aula. Tivemos, está gravado. Tchau, que eu já botou disponibilizado, tá? Mas a gente fez. Sei que sábado ficava difícil para você, né, cara? Você sabe, não tem problema não. Mas tá tudo não, gravado. eu só queria saber o que você fez no sábado. No sábado eu corrigi uma coisa da aula anterior, faltou um cosseno de teta que eu copiei errado. E aí, basicamente, cheguei agora onde eu estou chegando. Eu vou te mostrar onde que exatamente nós chegamos no sábado. A primeira aula que você faltou foi a aula anterior só, né? É a aula passada. Então, você a anterior à passada você fez. Então já está dentro. Tá legal. Só para escrever aqui. E aí, eu vou recapitular aqui. Finalmente a gente chegou aos operadores de carga, né, que mudam, quer dizer, à medida que a gente vai mudando as bases de campo, a gente vai mudando as bases nas funções que fazem as transformações de gate e vai mudando as bases nos geradores. Então a gente tinha chegado na aula passada, assim, que passando para a nova base, quer dizer, a gente tinha que a transformação do gate, né, que antes era a transformação com 1 de x, né, e a transformação com do y, que eram dadas por essas exponenciais aqui, né? A gente acaba colocando essa transformação, ela assume essa forma aqui. E aí onde as novas cargas, né? As cargas agora. Essa situação está diferente. Oi? Mudou alguma coisa aí. Aonde? Essa expressão. Mudou. X mudou. Mudou, faltava isso aqui. Isso aqui fez toda a diferença. A gente copiou a matriz, Não tinha esse termo. esqueceu esse termo. Estava vendo de alguma coisa diferente. Tinha esse aqui, isso aqui mudou. Isso aqui acaba aparecendo desse, basicamente esse termo aqui. A primeira parte está igual. Isso, porque o que a gente tem que ver é o seguinte, quando o parâmetro aqui é zero, Sim. o ângulo θ é zero. Então aqui fica cosseno, fica 1, e aqui fica 1 também. Então xx igual a x, e aqui é zero. Sim. Então, por exemplo, quando o parâmetro aqui é zero, isso aqui é uma identidade, x igual a x2x e y igual a y2x. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é 1. Estava faltando isso. A gente viu na aula passada, olha, mas está dando. Estava dando tudo zero. Estava dando aqui tudo zero. Tudo Aí, zero. a gente foi olhar o cálculo anterior, viu que faltou esse elemento aqui. E a Interessante. gente está corrigindo agora. A gente já corrigiu na aula passada.
E como não é seminário de transparência, não dá para ficar voltando, tem que ter grafado aí, né? Porque eu dou chuto, não vai botar essa aqui. Eu vou mexer. Se nós precisarmos, da inversa, como já escrevi aqui também. Vem. Quase acabando o cinema mudo, tá? Quase. Não, na época do Charlie Chaplin, né? Acabou. Aonde? Tem uma constante. Aqui tem X, Não, ali em cima. Ali. Aqui não, só tem aqui. Eu embuti nos alfa 2 tio, eu embuti as constantes aqui. Ó. Ele está definindo assim, ó, GQX é tudo isso e GQY. Você embutiu no alfa. Embuti esses Gs aqui na definição desses pedidos, tio. E aí a gente ia mostrar, finalmente, que a derivada covariante, né? A gente ia mostrar finalmente que a derivada covariante, que antes era pode ser escrito também assim. Finalmente a gente chegou a isso. Oi? Falei. Ignorante. Existe alguma transformação que muda já? Não existe isso. Quer dizer, no fundo. Constante, né? Não, você pode mudar. Por exemplo, na teoria eletrofraca você faz isso. Na teoria eletrofraca você tem a constante acoplamento G associada ao SO2 e a constante acoplamento G' associada ao U1. O que você faz, quer dizer, você, em vez de trabalhar com as constantes de acoplamento G e G', você passa a trabalhar com a carga do elétron, a carga fundamental e o ângulo de Weinberg. Quer dizer, então, na teoria eletrofraca, você muda, você começa com as constantes fundamentais devido à simetria de G. Depois que tem a quebra espontânea da simetria, você redefine, quer dizer, você sai
dessas duas constantes de acoplamento e você chega a esse E. Esse E, na verdade, aqui é o G seno de θ. E a tangente de θ acaba sendo G' sobre G. Então você sai de duas constantes e passa por outras duas. Quer dizer, na verdade, fisicamente, o que a gente vê é essa constante aqui, que é a carga fundamental e o ângulo de Weinberg. Você passa a dizer, na teoria eletrofraca, as constantes de acoplamento são E e θW. Na verdade, E e θW são uma reescritura de G e G'. Tá? Então, aí você pode... Tudo isso devido à redefinição, né? Tudo isso é redefinição. Isso, exato. As redefinições te levam a isso, exatamente. Você acha que a quebra espontânea da simetria, como ela redefine, você acha ela tão importante quanto o princípio da inércia? Assim? Quer dizer, o princípio da inércia é uma... é uma base, quer dizer, é um dos postulados fundamentais da mecânica. Né? Vamos colocar, o princípio da inércia é um dos postulados fundamentais da mecânica. Eu diria que... Caiu na prova agora, não? Oi? Caiu na prova de doutorado aí. Na prova de doutorado não foi no concurso da UFRJ, no estudo do IF. Primeira lei de Newton. As 3 leis de Newton. Parece que aí eu sorteava o ponto, foi... Além disso, ela parece átomo de Bohr também. Mas aí eu diria o seguinte, quando a gente constrói a teoria eletrofraca, vamos dizer assim, a gente tem quais são os postulados fundamentais da teoria eletrofraca? Um dos postulados fundamentais é que existe um pró-escalar que quebra a simetria espontaneamente. Então eu diria que, do ponto de vista da construção eletrofraca, vamos dizer, se a gente for olhar os postulados fundamentais da teoria eletrofraca, né, quer dizer, além da simetria SO2, além da simetria U1, você introduz um campo extra que vai fazer a quebra espontânea da simetria. Agora, talvez, né, o campo de Higgs seria um paralelo, uma contrapartida da teoria do princípio da inércia por causa da massa. Quer dizer, o que o Higgs gera é a massa inercial. Né? Ele gera a massa inercial, não é a massa gravitacional. Depois, sim, a gente faz massa gravitacional equivalente à massa inercial por uma questão de, vamos dizer, de princípio da equivalência. Mas, vamos dizer, na teoria eletrofraca você não tem gravitação. Então, quando você gera massa pela relação de dispersão. Você tira aqui A2 e 2. Uma massa inercial. Essa massa inercial, exatamente. Uma massa inercial. Massa inercial. Então, o bóson de Higgs, vamos dizer assim, ele é responsável pela massa inercial. Uma pessoa que faz o curso, de fora, me escreveu, justamente perguntando o seguinte, isso é uma discussão que não é desse curso, mas faz parte, vamos dizer assim, dentro do acervo cultural, que é o seguinte, as massas provêm do mecanismo de Higgs. Isso significa que a massa de todo mundo, eu diria o seguinte, na teoria eletrofraca, as massas que vêm do mecanismo de Higgs são as massas dos quarks e as massas dos elétrons carregados. Quando a gente fala do próton, do nêutron, ou seja, dos hadrons, né, dos bárions e dos mesons massivos, a massa deles vem da onde? Vem das massas dos quarks. E as massas dos quarks vêm do mecanismo de Higgs. Mas a massa que os quarks têm não é suficiente para gerar nem as massas, nem as energias de ligação. Então, qual é a origem da massa do próton? Né? Por que a massa do próton não é simplesmente a massa do U, mas a massa do U, mais a massa do D, que são as massas inerciais, mais as energias de ligação? Porque tem uma outra simetria em jogo. Quer dizer, o que a gente entende é que a massa das partículas não elementares, vamos dizer assim, também, mas o fundamental é a quebra da simetria quiral. Tem uma simetria chamada simetria quiral, quer dizer, o mecanismo que a gente tem melhor para explicar as massas das partículas compostas é a chamada quebra dinâmica da simetria quiral. Acho que a simetria está dinâmica ou cai na simetria. Quer dizer, então, é dynamical, chiral, symmetry, breaking. Então, essa quebra dinâmica da simetria quiral é que vai, na verdade, dar a massa das partículas compostas. Então, eu diria o seguinte, que também, vamos dizer, vai dar a massa inercial, mas eu diria que no modelo padrão, as massas o Higgs dá massa para os bósons, né, também para os bósons vetoriais intermediários, W mais W menos é zero, dá massa para os leptons carregados e dá massa para os quarks. Agora, quando os quarks se ligam para formar bárions e mesons, tem um outro mecanismo que subsidia
o mecanismo de Higgs, que é a quebra da simetria quiral, a quebra dinâmica da simetria quiral. É isso que dá a grande massa das partículas hadrônicas. Quer dizer, você não consegue entender a massa das partículas hadrônicas somente a partir do bóson de Higgs. Você precisa de um mecanismo segundo, que é a dinâmica Caio-Silício. Certo? Só para chamar a atenção dele. Tem, quer dizer, dentro do bário você tem chamados quarks de valência, né? E os quarks, são chamados quarks de valência, e tem uma outra classificação. Mas, e tem as massas, claro, tem também a energia dos núcleos, a energia de ligação dos núcleos, mas isso não é suficiente. Você precisa de um mecanismo extra para entender a massa. Eu estou chamando a atenção que a pessoa perguntou, que, como a gente falou de teoria eletrofrática, né? Bom, muito bem. Então, pois não? Você viu ontem que saiu uma notícia, conseguiram medir o acoplamento do Higgs? Ah, no toque, a gente viu? Eu estava falando isso aqui no início. Conseguiu provar que realmente pela primeira vez o mecanismo de... Quer dizer, isso aí te diz que o acoplamento de Yukawa, né? Do Higgs, do toque, né? Gerando a massa do toque. Aí ele gera a massa do toque. É a massa de... Foi a primeira medida de desse acoplamento. Mas é o seguinte, eu não vejo isso muito assim, como uma medida. Isso aí está provando que a massa vem do Higgs. Eu acho que isso aí. Eu acho que isso aí é mais. O que estava faltando para a gente detectar os Higgs? Né? Quer dizer, detectou o Higgs pela massa, pelo spin, pela paridade e pela carga. Isso em 2012. Então você tinha todos os dados cinemáticos do Higgs. Agora ficava faltando você olhar os acoplamentos. O Higgs tem acoplamentos de Yukawa e tem os acoplamentos de gate. Né? Os acoplamentos de Yukawa são muito fracos. O elétron é fraquíssimo. O acoplamento de Yukawa mais significativo, mais preciso, mais forte que tem é o do toque. Então, essa medida, vamos dizer assim, é a medida mais precisa que você tem do acoplamento do Higgs. Claro que você tem a medida, eu já olhei isso justamente para poder comparar, eu olhei ontem lá no site do CERN, a medida do acoplamento do Higgs com o Charme e com o Bóton também já tem. Mas a incerteza é grande. Olha, o NU também é difícil, porque são muito fracos. Agora, o top é muito robusto, esse acoplamento. Então, esse foi o acoplamento pedido. Agora, é claro que, dentro do ponto de vista da teoria do modelo padrão, o que a gente sabe é que a massa, né, de um férmio qualquer, seja ele quarto ou elétrico, é a constante de Yukawa daquele férmio pelo valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Né, quando vê? Pelo valor esperado no vácuo do campo de Higgs. Essa medida aqui, isso aqui é 246 GeV. Então, a massa está ligada diretamente ao acoplamento. Então, quando você mede o acoplamento, quando você mede a massa, você mede o acoplamento. Quando você mede o acoplamento, você pode estimar a massa. Então, o que você está mostrando é que tem essa relação. Agora, essa relação vem da teoria, vamos dizer assim. Então, eu diria que o que está assim, que está bem afirmado é que você já começa a ver os acoplamentos do Higgs, né? Higgs se acopla com os quarks, o Higgs se acopla com os leptons, então você precisa medir, e claro, agora tem que medir os acoplamentos do Higgs, né? Com o W+, W- e com o Z0. O Higgs só não se acopla. Isso ainda não foi visto. Isso aqui está muito impreciso, tá? Porque esses objetos que decaem também muito rapidamente. Mas essas coisas, por exemplo, o que é o Higgs se acoplar com o quark? O que é o Higgs? Uma partícula qualquer. Sim. Eu estou acoplado com o quark, o quark está confinado. Ele está confinado. Então, tudo é indireto. A questão que tem, olha, é a seguinte só, mas colocando esse dado. Quer dizer, quando você choca os prótons, você desconfina os quarks. Quer dizer, o quark ele não fica desconfinado um tempo razoavelmente grande. Mas assim, o tempo de recombinação, chamado tempo de reatronização, é o tempo de desconfinamento na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, quer dizer, quando os quarks são liberados, nessa janelinha de 10 a menos 23 segundos, eles estão livres. O quark top, ele é muito instável. O tempo de decaimento do quark top, né, o tempo de vida tal do top, é na faixa de 10 a menos, é bem pequenininha, 10 a menos 25 segundos, que é um tempo menor do que o tempo de recombinação. Então, quer dizer, quando você produz um quark top,
ele ainda vive o suficiente antes de se recombinar com os demais quartos para se rehadronizar, para voltar, para formar as partículas, né, os mesos, os vai, que se formam na reação. Então, porque esse tempo aqui é 10 a menos 23 segundos. Então, em 10 a menos 23 segundos, os quartos se recombinam e deixam de estar confinados. Mas o quarto tópico, ele consegue ter um tempo de vida, né, na faixa de 10 a menos 25 segundos, tempo menor. Então, antes dele se recombinar, ele já decai no quark bottom. Quer dizer, você tem um decaimento do top, indo no bottom, emitindo um elétron e um antineutrino. Então, você consegue ter uma física do top antes dele se recombinar. Quer dizer, o que é importante depois é reconstruir esses eventos aqui que vão dar um top, mas você vai conseguir identificar a física do top antes dele se recombinar. Porque o problema é esse. O problema é que os quarks se liberam, se desconfinam, né? Mas no tempo eles duram, quer dizer, livres, né? Desconfinados, uma ordem de grandeza desse tempo aqui. Só que o top, ele tem um tempo de vida menor do que antes dele se recombinar, ele já decai no bottom. Então, você consegue, através desses eventos aqui, reconstruir o top. E aí, ter uma física mais precisa do top. Porque os quartos, eles se recombinam muito rapidamente. Esse aqui é o problema. Então, quer dizer, às vezes, que nem o tal, que nem o lepton tal. O lepton tal, né, o mu, tem um decaimento na faixa de 10 a menos 6 segundos. Mas o tal tem menor, ele decai 10 a menos 15. Então você não consegue fixar muito, fazer medidas precisas com o tal. Você consegue fazer medidas melhores com o mu. E com o elétron é ruim, porque o elétron se recombina com muitas coisas, você às vezes perde resolução. O mu é mais interessante. Então, só para responder ao que o Dório. Então, eu diria o Dório o seguinte. Você diria então que, digamos, as medidas do top são precisas? São as mais precisas. E, digamos, elas dizem respeito realmente ao top naqueles instantes que ele está desconfinado. Você consegue pegar o top antes dele se recombinar, antes dele decair nos bótons e os bótons se recombinarem para formar formar os raros. Quer dizer, a questão toda é que... Isso é certo. Isso é certo. Quer dizer, quando o próton se choca, né, ele libera os quarks, você tem 10 a menos 23 segundos de tempo para medir os quarks desconfinados. Mas aí, esses quarks, o quarto top... Isso é uma coisa que o número já vem determinado. Isso aí tem que ser... Não tem discussão. Não, quer dizer, pelo menos do ponto de vista que eu sei dos experimentais, a janela é mais ou menos essa. E aí você consegue ter uma física mais, vamos dizer assim, mais genuína de quarks quando você olha para o quark top. Um pouco estranho, porque o que o quark, então por que não tem o quark é confinado? Quer dizer, ele é confinado porque... Mas 10 a menos 23 segundos ele não é. Pois é, então você consegue, exato. Você consegue, a questão é como você vai conseguir fazer medidas nessa janelinha que você tem. Mas nessa janelinha você está pegando o quark desconfinado. Você botar um gelo lá. Esse desconfinamento não é estável. Logo ele se recombina. Você não consegue dar uma estabilidade. Quer dizer, o quark, vamos dizer assim, o quark é confinado no sentido de que num tempo assintótico, ele não existe como partícula livre, né? Já está recombinado, mas não significa que em um momento ele está livre, você consegue... Você diria que não tem confinamento absoluto. Não teria um confinamento absoluto. Tá certo? Eu acho que o confinamento é uma medida, assim, qual é a disponibilidade de tempo que nós temos para perceber o desconfinamento. Quer dizer, a gente tem uma janelinha muito curta de tempo. O que se entende mas bem se hoje... você botasse um pouco de gelo... se você congelasse a cena... Mas você não poderia deixar o quark daí... Poderia congelar a cena e ver o quark desconfinado. Quer dizer, o que você espera... Isso é um pensamento, assim... é um pensamento, sim, ou entre outros pensamentos... Não, o que eu saiba é um pensamento. Assim, eu não vejo assim... Isso aí não tem uma alternativa. Eu acho que isso aí... Você estaria dizendo que não tem confinamento absoluto. Eu diria que não. Tem o tempo de recombinação. Exatamente, o que tem é o tempo de recombinação, que é muito pequeno, né? Muito rápido, né? Eu sempre aprendi que dizer, todas as coisas de massa, etc., tudo é uma coisa meio indireta. Você, massa top quark, chamava massa constitutiva, tem um tipo de massa que chamava lá, mas digamos, sempre era uma coisa indireta. Assim, quer dizer, você diria partir desse princípio. O teu pensamento não é a partir desse princípio. Você diria que atualmente a pessoa não vê assim, né? Não vê não. Eu vi que, digamos,
O quark desconfina. A questão é você conseguir ter tempo de pegá-lo desconfinado. E o top, vamos dizer assim, é aquele que tem a física mais limpa, porque digamos, ele sofre processos dinâmicos antes da recombinação. Você consegue olhar a janela maior. A janela é mais aberta. O tempo dele, ele decai muito rápido antes mesmo de haver a recombinação. Então, você consegue identificar o top antes, quer dizer, pelos decaimentos dele, antes dele se recombinar. Então, a física do top é uma um uio desse não é possível. Oi? Um uio dele não é possível. Já é muito, a janela é mais estreita. E até porque também eles são mais estáveis, né? Quer dizer, o quark U não decai. O quark D decai no U, o decaimento beta, né? Então, quer dizer, o top, ele é muito massivo, ele tem vários modos de decaimento. Ele tem mais espaço para decair, ele tem maior massa, né? Pode decair em muitas coisas, pode decair em W+, né? Isso quer dizer que eles olham o decaimento? Você olha pelo decaimento. O decaimento é onde eles veem. Isso. Se não decai, você não vê nada. Os experimentais fazem isso, aí eles sabem reconstruir pelos eventos quais são os eventos que vieram desse decaimento do top ou de outro canal de decaimento do top. Isso aí é uma questão muito complexa, é interessante. É o triunfo da raça humana do ponto de vista da medição, né, cara? O cara assim, tem uma complexidade de aparelho, de medição, né? Fantástico. Por que tem esse descompasso tão grande entre o top e a massa é tão alta, né? Por que tem essa diferença? Isso é um dos problemas do modelo padrão. O problema do modelo padrão... Ele é 200 vezes mais pesado que o... um dos problemas do modelo padrão é isso aqui. Se você pegar o quark U... Eu acho estranho isso, né? É esquisito. Se você pegar o quark U, você tem que a constante de cálculo do quark U e o valor esperado no vácuo do Higgs. Isso aqui é universal. Aí se você pegar, vamos dizer assim, o quark C, você tem a constante de acoplamento de Yukawa do C e o Higgs. E aí se você pegar o quark T, você tem a constante de acoplamento do top e o Higgs. Imagina que você pega o elétron. Massa do elétron é a constante de acoplamento de Yukawa do elétron com o Higgs e benzo-Higgs. Se você pegar, por exemplo, a razão entre a massa do elétron e a massa do top, massa do elétron é, vamos dizer, 1 MeV, meio MeV, vamos dizer assim. Então, vou botar aqui, 1 MeV, aproximadamente 1 MeV. A massa do top é 174 GeVs, então vou botar 10 a 2 GeVs, mas os GeVs são 10 a 6 MeVs, 10 a 3 MeVs, né? Então, dá um fator de 10, né? Porque 10 a 3, né? O GeV, MeV, exatamente, são 10 a 2 e aqui 10 a 2 GeVs, o GeV 10 a 3 MeV, então a gente tem uma razão de 10 a menos 5. Então, você vê que a constante de acoplamento de Yukawa do top é 100 mil vezes mais intensa do que a constante de acoplamento de Yukawa do elétron. Então, isso é um problema do modelo padrão. Como o modelo padrão explica que você tenha, assim, escalas tão distantes, né, tão distintas de acoplamento de Yukawa? Porque o que você espera é que os acoplamentos sejam todos da mesma ordem, menores do que 1, né? Mas aí você tem. É 10 a 5 vezes. Se você pegar o quark U, a massa do quark U é na faixa de, sei lá, alguns poucos MeV, na faixa de 1 MeV também, 3 MeVs, né? Então você vai ter uma razão de 10 a menos 5 também. Então, esse é um dos problemas do modelo padrão. Teoricamente, como você explica, um dos sucessos... Será que o top não estava ligado? Oi? Será que o top não estava ligado? De alguma coisa que a gente não... Se espera até que seja tão massivo, né? Pode ser exatamente uma coisa mais fundamental que o quark. Essa é uma das discussões que existe hoje, né? Quer dizer, se você tem férmions mais fundamentais. Isso já foi estudado por Dirac na década de 60, que eram os singletons, depois foi estudado por Patin e Salan, que eram os chamados préons. Então, existem modelos de quarks compostos. Mas então é um dos problemas do modelo padrão. Isso está indicando que talvez. Não apagar. Essas fórmulas aí, você tem um V lá, tem um I. Mas o primeiro modelo, o pessoal que faz a interação do Higgs com. Eles pegam o Y mesmo, de Y. Isso aí eles mediram. Medido acoplamento. Eles tinham um V já. E tinham um T e um MT. Isso. E aí viram que o YT está ligado ao que eles mediram lá. Isso que eles fazem. Bom, agora o que eu perguntaria é o seguinte: tenta fazer renascer o Einstein e mostrar essas fórmulas. Sei. Vem cá, cara. Está na hora de você dar a tua opinião.
Ah, seria interessante. Seria interessante, Não, porque você... o Dirac mesmo não gostava muito. O Dirac mesmo, assim, isso a gente pegou. Ele... Teoria de string não explica isso não. Super string. Sim, dá uma certa explicação. Se você quiser, não dá uma explicação. Mas ela consegue acomodar por que tem essa discrepância de acoplamento local. Porque você faz quer dizer, via um processo muito criticado das strings, que é a redução dimensional. Mas por redução, compactificação de 10 dimensões para 4, nessas chamadas compactificação, todo mundo deve ter ouvido falar de orbifolds. Esses orbifolds, eles, dependendo da geometria do orbifold, você consegue reconstituir esses acoplamentos de cálculo. Então é um dos caminhos. Já fez curso de tudo, fez curso de teoria de corda, né? Mas não é um praticante. Mas estudou. Mas eu acho então que é isso. Quer dizer, uma das razões assim, que foram importantes assim, para consolidação das teorias de corda, sobretudo no final da década de 80, né? Início da década de 90, houve uma movimentação muito grande que era a compactificação das strings, desses orbifolds, desses espaços de calabial, porque isso aí conseguia te dar uma boa, vamos dizer assim, justificativa para esses diferentes acoplamentos de cálculo. Então, mas a gente sabe que os mecanismos de compactificação das cordas, eles são muito arbitrários, e a gente tem um problema sério de saber o que é o estado fundamental, quer dizer, quantos vácuos tem. Então, isso tudo aí é uma questão muito dependendo do vácuo que você define, você tem uma teoria diferente. Exato, dependendo do vácuo. Uma teoria quântica, ela depende fortemente do vácuo. Mudou o vácuo, muda tudo. Bom, então, o que eu queria chamar a atenção aqui? Bom, era isso aí. Então, a gente chegou, então, só para reconstituir aqui, para o André, que não veio lá no passado, foi agora? A gente chegou a derivada covariante aqui. A gente parou aqui na aula passada. Então, deixa eu voltar aqui uma coisa. Então, só para reconstituir, porque nós tínhamos, que eu acho que agora a gente vai começar a abrir 3 caminhos. Agora é que a gente vai começar a dizer, dado o lagrangiano, o que eu faço? Quer dizer, qual é a minha interpretação a partir desse lagrangiano? Então, a nossa questão foi essa aqui. Nós começamos, só para lembrar, nós começamos nesse lagrangiano, o x e o y livres, né? Sem interação, por igual. Então, estava só, tinha um mixing, mas não tinha interação verdadeiramente. Então, tínhamos o x nós não colocamos interação. Então, uma teoria, quando a gente tem um modelo livre, o modelo livre é um modelo, sim, muito solto. O que define bem um modelo, né, ou uma teoria, são os acoplamentos. Isso aí é tudo livre, então é tudo coisa cinemática. Então, aqui a gente fez o seguinte, na aula passada, então, nós tomamos o seguinte caminho. Nós aplicamos o shift aqui nesse campo y, e nós escrevemos esse termo aqui dessa forma, menos 1/4 de y fizemos assim, y mini, menos que x mini ao quadrado. Então a gente fez isso aqui. Ficou y. Oi? Não precisa o x mini, y mini. Tem o que, é verdade, vai. Não está vendo aí, né? Não está certo, tem o que aqui. Então, a gente fez isso aqui, pegamos esse termo aqui, fizemos esse shift aqui no campo x. Tá? Então, no campo y. Né? Então, ao fazer esse shift aqui no campo y, nós geramos esse termo aqui a mais, que a gente desconta aqui, menos 1/4 de Q2x mini ao quadrado. Então, a gente tinha feito isso aí. Escreveu. E aí, a partir daqui, nós redefinimos esse campo e trouxemos esse cara para cá, incorporamos esse termo aqui para redefinir aqui a gente esse aqui foi o que nos levou a definir o y tilde, né, foi o que nós fizemos, só para relembrar.
E esse aqui nos levou à redefinição, ao menos de uma normalização, do X-til-mini. Então, a gente incorporou esse termo com esse e esse aqui e separou. Só que esse termo de massa aqui, se a gente faz essa redefinição, foi toda essa questão. Se a gente tem esse termo de massa, ao fazer essa redefinição do y, eu mexo nesse termo de massa que vai mexer com todo mundo. Então, deixa eu apagar. Então, a gente adotou esse ponto de vista. E a gente foi levando, falando, o que a gente quer chegar é na base que diagonaliza completamente o lagrangiano. E aí nós tínhamos visto, deixa eu apagar rapidinho, que já tínhamos visto nas aulas anteriores, e fazendo isso aí, nós chegamos a esse lagrangiano. Tudo isso aqui nos levou aos campos, né, do Stil, que é a chamada base de autoestados de massa. Então chegamos a isso aqui. Esse campo til-til x é sem massa, e chegamos a esse campo y til-til, completamente vamos dizer, desconectado do x, com essa massa aqui, mais o meio, e aqui ficava y ao quadrado, se não me engano era isso aqui, menos que ao quadrado, e aqui y til-til ao quadrado. Então nós chegamos, né, a essa base de campos que são autoestados de massa. Tem esse campo x til-til que tem massa zero, nós já sabemos quem é ele, e tem o campo y til-til que tem massa não nula e que é uma combinação. Então nós chegamos a essa base aqui. Mas nós não temos nenhuma ligação com nenhuma corrente externa. Okay? Então nós começamos com duas simetrias, o 1, e em nenhum momento nós dissemos, a simetria, o 1 do x é a simetria eletromagnética. A gente introduziu cargas, número constante de acoplamento, mas em nenhum momento a gente disse que era o eletromagnetismo. A gente pode tomar esse ponto de vista. Oi, pode falar. Não sei se eu posso não. Eu queria colocar o seguinte. Nesse momento você é Einstein. Sei. Quer dizer, você está usando, eu estou falando da comparação com o Higgs. Sei. Você não está, você tem a massa E2 igual a P2 vezes V2. Certo. Então você está preparando os campos, você vai ver, aquela massa que estava lá naquele y ao quadrado, sim, é apenas um parâmetro de massa. Não é massa. Não é a massa. Quem é massa? Não é massa é aquilo que está na equação P2 igual a P2 vezes V2. Então agora você está preparando uma equação que, claro disso, isso. Se quiser mostrar uma, você tem E2 igual a P2 vezes V2. Então, quer dizer, a massa é Einstein. Sim, sim. Vamos chamar. Ok? Vou botar aqui, vamos chamar assim, x til-til é igual a, vamos dizer assim, momento, né? Do px til-til vezes c. Agora, a massa do y til-til ao quadrado, né? É o momento, né? Vou botar assim, o momento do y til-til. C2 mais essa massa. Então isso aqui é a massa. José, a massa é tudo isso que está aí. Massa é tudo isso que está aqui, é o m til-til, essa fração. Essa fração toda. Isso tudo. Daí, vamos ver, você mostrou para nós, se a gente estivesse fazendo um curso não, nós estaríamos corretos, assim, estaria aquilo que aprendeu no livro é um exemplo, que está isso aí, entendeu assim? Agora você diz, você tem que ser físicos e tem que botar Higgs na massa, entendeu assim? Então, mas daí você diz, bom, eu estou com aquela lagrangiana é invariante de Gauss. Né? Quer dizer, essa lagrangiana invariante já vemos. Bom, é aquela. Admita aquelas pessoas invariante de Gauss. Então você botou a massa e você no concurso do fundão você estaria correto. Você seguiu o livro do Moisés, essa massa, etc, etc. Daí veio outro carinha. Não, você tem que botar Higgs porque o Cielo descobriu o Higgs. Daí que vem a questão sua, né? Será que eu preciso usar chapéu? Então, o Higgs, passar no fundão, você tem que saber. Será que o Higgs não estaria aqui? Se passar no fundão, você tem que ser amigo do Marino, do Aragão, do Higgs. Não adianta saber o Higgs, só o Higgs. Então, olha só. Será que o Higgs não estaria aqui, nessa massa? Quer dizer, essa massa, nós não demos nenhuma informação microscópica sobre essa massa.
essa massa, ela está vindo de algum mecanismo. Por exemplo, eu estou botando a mão ali, mas a gente não espera que isso aqui seja um modelo assim, que parte daí. Isso aí deve ser a ponta de alguma coisa, deve ser o resíduo, né, de alguma coisa. Então pode ser. Você não vai. Estou dizendo que aqui, isso aqui é o Você não vai construir um modelo partindo daí. Não. Em termos de mix. Isso aqui já é, estou pegando alguma coisa. Já vem alguma coisa, imagina isso. Mas aí, a questão importante que a gente está levantando, né? A partir daí, você já podia estar não querendo atender o curso do fundão. O exame do fundão, você terminar ali, você provou isso aqui. Então, agora, daí se essa massa tem uma origem no Higgs, pode ter. Certo. Mas aí tem que começar também a olhar as coisas como elas são. Você está botando no Higgs um patamar extraordinário de causador da natureza. Nem o Dirac aqui botou uma coisa. O Dirac inventou uma equação. Mas aquela equação que ele inventou, ele não trouxe nada para um patamar. Certo. O patamar que ele trouxe é aquele de Einstein, de novo. Ele transformou a equação é o que ele relativística. tinha. Era a carga do elétron, a massa do elétron. Aquela equação que ele criou é porque tinha um patamar que o Paulo não viu, que era a relatividade. Certo. Ponto. Então a relatividade é para patamar que a invariância da luz é uma coisa de trabalho com absoluto. É um princípio filosófico ab initio. Agora, você no momento que está botando o Higgs ali como causador dessa massa, pode botar. Você está certo. Mas você também tem que começar a dizer o seguinte, agora eu estou colocando o Higgs no mesmo nível da invariância da luz. Certo. E vocês físicos vão fazer física a partir disso aí. Você não pode fazer física se não admitir invariância da luz. Você vai estar correndo um problema. Entendeu? Então, você tem que fazer. Agora, você tem que também fazer Higgs, a física, também colocando Higgs. Essa é uma pergunta para a nossa época, muito profunda. E se esses caras estão descobrindo o Higgs e seus acoplamentos, assim, cada vez mais, você tem que botar a invariância da luz e Higgs no mesmo nível. Aí, eu não sei se isso seria uma pergunta para o exame do fundão, mas eu faria uma pergunta para a aula, entende assim, Qual é a pergunta? Não, digamos, a gente tem que começar a se preparar a colocar o Higgs no mesmo patamar da invariância da luz para fazer os nossos estudos sobre grafeno, sobre tudo que a gente fizer. Não, certamente não. Eu acho que nem, vamos dizer assim, os puristas, né, sobretudo os puristas do modelo padrão, pensam assim. Todo mundo sabe que tem um calcanhar de Aquiles no Higgs. É o que a gente tem de melhor, mas ninguém espera que isso seja a resposta final. Isso é um expediente que se encontrou, que é compatível com muitas coisas, como a gente já discutiu em vários outros cursos aqui. Por exemplo, a presença de campos vetoriais, né, bósons vetoriais massivos, puros, bósons vetoriais massivos sozinhos, eles geram um problema sério para a unitariedade. A presença de escalares, quer dizer, quando a massa desses bósons vetoriais massivos provém de um mecanismo ligado a escalares, você recupera a unitariedade. Então, vamos dizer, o Higgs, ele entrou numa situação, ele também se incorporou ao modelo padrão por ele ter resolvido o problema da unitariedade. Se a gente lembrar dos cursos que a gente fez aqui de eletrodinâmica mais anteriores, né, aqueles trabalhos do professor Salan, do Lido Yang, né, que discutiam bósons vetoriais massivos carregados na década de 60, eles tinham sérios problemas, até que se descobriu que a massa para bósons vetoriais massivos, ela pode ser incorporada de uma forma mais compatível com a unitariedade se nós tivermos escalares. Então, vamos dizer assim, o Higgs ele foi preenchendo alguns problemas, vamos dizer assim, algumas inconsistências que o próprio modelo padrão tinha, mas todo mundo, está claro que o próprio potencial de Higgs é criticável, quer dizer, a gente sabe que tem alguma coisa por trás do Higgs. Pode ser que não seja por trás, pode ser que seja paralelo, pode ser que seja um outro mecanismo que esteja por trás da geração da massa. A gente conhece o mecanismo de Higgs, adotou o mecanismo de Higgs, vamos dizer, praticamente universalizou, globalizou, como se diz hoje, o mecanismo de Higgs, mas pode ser que tenha algum outro mecanismo que não seja essa a resposta final.
Então, a gente está dizendo que a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma ideia hegemônica e que a gente segue ou não essa ideia hegemônica. Mas eu digo só o seguinte, os puristas mesmo, do modelo padrão, os puristas até da teoria quântica de campos, o pessoal mais assim ligado a questões axiomáticas, de construção de base, de fundamento da teoria quântica de campos, não entende, não aceita bem o Higgs. Eu colocaria na situação seguinte, aquele cara que é cornuto, mas diz que a mulher é boazinha. Sei. Esse é o cara que adota o Higgs. Sabe que tem alguma coisa errada, mas adota, tá certo. Finge que não existe. Isso, finge que não existe. Vamos colocar, não custa nada, né? Uma imagem. Eu acho que as imagens ajudam muito a gente a entender as coisas. Eu acho que vamos dizer que esses resultados que estão dando para o CERN é para você colocar o Higgs a nível de invariância da luz. É isso aí. Sabe assim? Essa é a negócio. Agora, pode ser que você faça uma outra física e me mostre. Certo. Mas o CERN está gastando 10 bilhões de dólares do nosso dinheiro público. Entende? Assim, entende? Sim, ele não está gastando esse dinheiro para esse tipo de. Não, eu sei, você está falando. Pode ser, entende? Assim, não, eu digo, há um movimento forte, sem dúvida, de cacifar cada vez mais. Mas, Eudório, mesmo, não importa se descobre o bóson de Higgs, todos os acoplamentos. Mas ele foi medido, né, José? Foi. Não, talvez se não tivesse sido detectado. Não, eu não vejo o problema. Abriria uma janela, né? Mas o problema é que. Mas cada vez ele está sendo mais e mais medido. Ele existe, né? Ele está sendo mais e mais medido. Então, daí é o seguinte: é para cacifar ele a nível de invariância da luz. Quer dizer, você quando vai fazer falar. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que vai fazer local, unitário, e daí você tem que botar com Higgs. Que ele não é só um artifício matemático, né? Ele é físico. Não, eu diria o seguinte, pode-se descobrir o Higgs, como está se descobrindo, checar os acoplamentos dele, tudo bater com o modelo padrão. Mas quem faz teoria de campo fundamental, o próprio pessoal do modelo padrão, entende que, tudo bem, como nós temos uma teoria efetiva, vamos dizer o seguinte, a gente viveu isso na física, quando se fazia física de interações fracas com o modelo de Fermi. A formulação de Fermi para as interações fracas, ela resolvia toda a fenomenologia da época, mas se sabia que ela, ou bem, vamos pegar uma coisa mais simples, o modelo atômico de Bohr. Você, com o modelo atômico de Bohr, descreveu. Estou preparando para as provas aí. Pois é, você pegou o modelo atômico de Bohr, você recuperou a série de Balmer, você aproximou muito as obras, mas você sabia que tinha alguma coisa por trás que estava faltando. Veio a mecânica quântica. Depois a gente pegou a teoria, vamos dizer, Fermi, a teoria das interações fracas de Fermi de 1933. Ele formulou lá uma teoria com decaimento beta, viu que era uma nova interação, viu como é que essa interação era. Depois não ele mais, mas as pessoas que prosseguiram com essa teoria descobriram a estrutura da corrente fraca, uma estrutura V-A, tem uma parte vetorial, uma parte axial, viram qual era a estrutura tensorial da corrente fraca, viram que essa corrente fraca ela era carregada. Então você reproduziu, você vamos dizer, reconstituiu uma boa física usando um modelo que não era completo. Vamos dizer assim, não estava certo. Mas naquelas circunstâncias ele atendia. E aí se viu, tem uma coisa mais fundamental, que chegou na teoria eletrofrágil. Aí você entra com Higgs. De novo, nós estamos vivendo essa era. Nós estamos conseguindo ver que esse modelo está bom. Agora, esse modelo não é a resposta. Tem alguma coisa estranha. Por exemplo, pode ser o setor de Higgs. Deve ser o setor de Higgs. Esse Higgs, será que é esse Higgs mesmo? Será que é esse escalar? Será que esse escalar elementar faz tudo isso? Ou ele, como você falou, será que esse escalar já não é composto? Da mesma forma que o quarto top é composto? Então, eu estou dizendo que eu não acho que tudo isso vai dizer, o Higgs tem o mesmo status da invariância da luz. Eu não acho que não. A invariância da luz é um princípio muito mais fundamental. Como o princípio da inércia de Newton é um princípio muito mais fundamental. Eu só diria que o princípio, vamos dizer assim, entre aspas, o princípio do campo de Higgs associado ao mecanismo de quebra espontânea da simetria é um expediente que mostra que tem um sentido esse bóson existir, mas ele não deve ser a coisa fundamental e nem deve ser ele o originador da massa, porque o problema todo está na massa, justamente. Quando você pega o potencial de Higgs
que escreve esse termo aqui, né, que é o termo de massa do potencial de Higgs, esse termo aqui é altamente incriminado. Por quê? Você já está colocando ad hoc à mão a massa do próprio corpo. Porque quando você vai calcular, o campo tem uma partícula, tira a massa dessa partícula, a massa dessa partícula, a massa do bóson de Higgs, ela é menos 2 vezes esse parâmetro. Esse parâmetro é negativo, e aí fica aqui positivo. Então, quer dizer, a massa do bóson de Higgs, ela já é, no fundo, a menos de um fator menos 2, ela já é a massa que você coloca no potencial. Então, você já parte com a massa de Higgs. Isso é o problema. Vamos discutir, então, aqui. Isso é o problema. Qual é a grande questão do Einstein, na minha opinião? Comparando ele com Lorentz, aquele pessoal, ele diz, não, a invariância da luz é um ab initio. Não é aí. Postulado. Agora, me entender o que é a invariância da luz, não tem, ele faz o trem lá, aquelas coisinhas, né? Mas, digamos, nunca ninguém sabe o que é a luz no absoluto. Sim. Bom, no caso do Higgs, aparece a massa, aparece o potencial e tudo ali. Isso aí não é para você saber. Como foi elevado ao nível de invariância da luz, eu quero dizer, isso aí não é para você saber. Se for elevado ao nível de invariância da luz, não é para você saber. Por que tem invariância da luz? Não sei. Por que tem esse M2? Não sei. Poderia ficar. Mas a gente sabe que a invariância da luz é uma coisa muito mais fundamental. Até porque, não, e ela está na estrutura do espaço-tempo. Mas ela é experimental, tem muita discussão. Eu diria que esse parâmetro aí, ele tem que ser entendido. Quer dizer, por isso que eu estou colocando, para quem não está muito assim, acostumado com essa discussão, os estudantes que estão fora, que estão menos assim, formados nessa área, né, do modelo padrão, é lembrar que o mecanismo, quer dizer, o setor de Higgs quer dizer, é como se o modelo padrão fosse uma grande estátua de bronze, né, usando a metáfora lá da Bíblia, né, a metáfora da imagem de Nabucodonosor, mas o pé de barro. Então, o pé de barro dessa grande estátua de bronze bateu um vento forte. O modelo é o setor de Higgs. Então, eu diria, Dória, que com todas as descobertas... O Higgs é um pé de barro ou a invariância da luz? Eu acho que nós não estamos querendo finalizar aqui, estamos apenas abrindo. Mas eu acho que o pessoal do CERN não coloca. Eu acho que o pessoal do CERN não coloca. Eles botam ali, como você botou no quadro, a massa do top é Y, né? Você via lá, porra, você tem que admitir essa forma. Sim. Entendeu? Você tem que admitir. Sim, mas você admitir esse resultado não significa que você chegou à última instância. Significa que você está num bom caminho. Então, esse é um caminho. Agora, o que está por... De repente, não tem Higgs nenhum, que tem um monte de ferro que se junta para formar Higgs. Que é a quarta geração que se procura. Eu volto a dizer, se você fez MT igual a Y, e dizer, o nosso juiz Sérgio Moro, dizer que isso aí é para ser levado a nível de invariância da luz, aqui, se isso aqui é invariância da luz, aquilo ali você tem que admitir. Sem dúvida. Se isso aqui é invariância da luz, aquilo ali eu tenho que admitir. Sem dúvida. Agora, o que é angustiante também é que não tem nenhum resultado experimental. Todos os resultados confirmam o modelo padrão. Por enquanto, não tem nada, a gente não tem grandes... Não tem nada que sugira uma nova... Ainda não. O LHC vai parar agora em novembro. Todos os resultados confirmam o modelo padrão. Só batendo. Isso aqui é meio assim... frustrante, né? Meio assim... porque pode estar acontecendo, André. Você não tem nenhuma pista, né? Assim, que tem uma... Não, você pode estar tendo. Eu acho que tem pistas. Eu acho que tem pistas. Fora do modelo padrão. Só que, no regime de... E não digo, as pistas não vêm nem do LHC. Na minha opinião, as pistas vêm da matéria condensada. Mas eu acho que, do ponto de vista do modelo padrão, pode estar acontecendo do LHC estar varrendo justamente as energias que dão certo. Até a década de 50, nós tínhamos aceleradores de baixas energias. Então, o modelo a formulação de Enrico-Fermi, da interação fraca, ela era boa porque as circunstâncias experimentais da época não iam além da energia que você precisava para ultrapassar os limites do modelo. Agora, vamos dizer, o LHC vai parar agora por 2 anos, ele volta lá para 2020, 2021, com a máxima potência, a máxima energia, a máxima luminosidade, a luminosidade vai aumentar, o máximo campo magnético. Então, se você consegue colocar o LHC naqueles seus limites máximos,
pode ser que você comece a atingir um regime de energia onde você já começa a ter registros modelo padrão. Está em 14 já. 14, mas ele não está no campo magnético máximo, nem com a luminosidade máxima. Então, o campo magnético ele tem que ser levantado. Mas essa energia vai para onde? Por isso que ele falou, não, vai ficar 14. Vai ficar 14. Só que você vai ter uma energia 14 com um campo magnético máximo e com a luminosidade aumentada. Aí você vai botar a máquina nos seus limites. Né? Aí sim você pode ser também que não, pode ser que você também não veja nada. Mas o que se pensa é que tem indicações de que tem coisa além do modelo padrão. A gente tem indicações, eu diria, na matéria condensada mesmo, né? A gente vê a emergência de uma série de fenômenos que a gente esperaria ver no mundo das partículas elementares e que está vendo na matéria condensada. Então isso pode ser uma indicação de que tem alguma coisa a mais que a gente ainda, além do modelo padrão, que a gente não conseguiu pegar. Agora, o meu ponto de vista, assim, estou só dando o meu ponto, cada um pode dar o seu, é que o que eu percebo das conversas com o pessoal do plano, como tem o John Ellis, né? O John Ellis se aposentou lá no CERN, agora ele está como professor lá no Imperial College, aposentado, emérito, mas é uma pessoa atuante, é uma pessoa, vamos dizer assim, é o cara que mais vestiu a camisa do modelo padrão, acho que vamos dizer assim, né? Aquele barbão, você já viu ele? Né? Ele parece um barbão, ele é escocês realmente. Então, parece aquele, né, aquele filme que teve do. Como é que é um filme aí? Aqueles escoceses? O John, não sei o quê. Mel Gibson, né? Mel Gibson. Coração Valente. Coração Valente. Parece daqueles caras do Coração Valente. Só falta pintar a cara. Então, mas vamos dizer, o John Ellis, que é um cara assim, que vestiu realmente a camisa do modelo padrão, ele é um cara que tem, assim, muito claras essas críticas. Né? Mas veja bem, você mesmo fala, tem o paper do John Ellis com a Mary Gaillard, total. 76. Não, esse paper dele de 76. 76. O núcleo físico de 76. Quando eles batizam o bóson. Está sempre com aquela camisa da Lagrange. Tem a camiseta do modelo padrão. O John Ellis com a Mary Gaillard de 76, eles fizeram um paper bem completo no núcleo físico, que era discutir o perfil. Eles já conheciam então a teoria eletrofrágil, claro, né? E aí eles foram estudar a fundo a fenomenologia daquele bóson que quebrava a simetria, que não se chamava bóson de Higgs, né? Era um mecanismo de Higgs, mas não se chamava bóson de Higgs. Eles que batizaram o bóson de Higgs. Então, naquele trabalho, é um trabalho muito extenso, eles fazem vários estudos, decaimento do Higgs, sessões de choque para a produção de Higgs, faz uma varredura muito boa do Higgs, né? Até aquele momento ali. E eles concluem, a última frase das conclusões é muito emblemática, porque eles falam, apesar de a gente ter feito um estudo detalhado, aprofundado, né? E assim, ter descrito o perfil, como esse bóson deve aparecer na física de aceleradores, nós não encorajamos buscas experimentais nesse sentido. É um estudo meramente, é um estudo exploratório, especulativo, exploratório, teórico, mas que eles achavam que não era assim um estímulo a se buscar experimentalmente. Mas aí o CERN foi em cima, porque aí começaram a aparecer resultados, né? Apareceu o quarto B, que já era previsão do modelo padrão. As correntes neutras tinham sido detectadas em 73, que era uma previsão do modelo padrão. Aparece o lepton tal. Então, as gerações que haviam sido previstas pelo modelo padrão, elas começam a aparecer. Você fala, então, a gente está na direção certa. Então, vamos nessa direção do bóson de Higgs também. E aí a coisa se firmou. Daí aparece o 82, o W+, o W- e o Z0, com as massas esperadas. Então, você fala, é isso aí. Então, acho que assim, os fatos também, né, levaram, né, a essa direção. Então, o que está faltando no bóson de Higgs? E o top. Aí o top vai aparecer no 95. Você lembra em 95? Foi? Não sei se você se lembra, em 95 teve um evento aqui no CBPE que o cara do Fermilab anunciou oficialmente o top, exatamente. O top 4 aqui no CBPE. Foi naquele auditório no outro prédio. Foi isso mesmo. Roberto Passos. Isso, foi aquela conferência aqui. Oficialmente para o mundo. O pessoal que tinha sido descoberto o top. Então, quer dizer, em 95 aparece o top, que era uma previsão também desde 72, né, desde o trabalho de Kageko de Kobayashi Mashikawa. Então, o que ficou faltando? Só ficou faltando isso. Então, o LEP estava em operação nessa época, o LEP começou em 87, foi até 2001. Então, em 95 aparece o top no Fermilab. Então,
estão no caminho. Então vamos ver se a gente busca. Aí começou a busca. Quem buscava o Higgs no terra e o Higgs no LSD, não se encontrou. Até que agora veio. Então, eu acredito que isso aí também foi uma onda que foi se formando, porque algumas previsões do modelo padrão foram se confirmando. Mas, assim, não é. Eu acredito que se, por mais que a gente chegue agora, assim, a determinação final, esse bóson que foi medido é realmente o Higgs no modelo padrão. Está fechado. Aí eu acho que começa uma outra questão. E a origem daqui. Foi para o estudante de física, como dizer, que nós estamos assistindo, assim, né? Quer dizer, a gente tem que colocar a física como um rio, né? Sim. O estudante está chegando e vai ter que tirar naquele rio. Enfim, você vai ter que navegar naquele rio. Tem que saber nadar, assim. Saber nadar. Então, o que a gente está querendo colocar aqui é o seguinte, que esse rio da física, como você falou, desde o paper de 1974. Qual? O do 76. 76. Desde aquele paper, se apontou uma direção, assim, os próprios autores não apontavam, não acreditavam, mas o fluxo do rio foi indo, e esse fluxo agora chega a um ponto muito especial, delicado. Chegou um clima, né? Que seja bom. Então, é o Higgs que faltava para a gente entender o universo, vamos dizer assim. Então, esse é o momento que os alunos têm que entender. Quer dizer, na minha opinião, o grande Einstein, que apareceu fazendo similaridade com a Igreja da Luz, ou traz uma opção completa ao Higgs, ou cachifa isso de um nível mais estelar. Entendeu? Mas não é high dimension, não é supersimetria, não é nada que vai fazer o grande Einstein aparecer. O grande Einstein, ele vai classificar isso de um nível mais estelar, no Sol, ou vai trazer uma opção dizendo que isso aí tudo é masturbação. É um princípio mais fundamental. Está faltando alguma coisa mais isso aí. Está faltando uma descoberta. Então, como dizem aqueles coisas americanos, né? Se você quer ser o grande Eu sou mais novo aí. Hein? Eu sou mais novo aí. Não é. Ali, tem que apontar para a câmera. Ali que está o Brasil. É uma geração boa, né? Vocês estão vivendo, essa geração está vivendo um momento histórico. Que a nossa geração é mais de, eu acho assim, de cornuto aceitando assim, a traição, né? O manso. Tá certo, olha aí. Bom, então a gente fez isso aqui. Aí, posição. O que nós fizemos? Nós diagonalizamos tudo, fomos para a base de autovalores, de autoestados de massa, e chegamos àquele lagrangiano que eu acabei de apagar. O que a gente pode começar a fazer agora? Agora eu vou começar a definir. Vou dizer, quem é o bóson de massa zero? É o X-tiltil. Então, nós temos essa base aqui que nós começamos, vou colocar aqui, né? Vamos dizer assim, essa aqui é a base inicial, né? Vamos dizer assim, é a base de, vamos colocar assim, de autoestados de gauge. Autoestado de gauge por quê? Porque nós estamos construindo tudo a partir das simetrias únicas, das simetrias que nós tínhamos, né? Nós estamos construindo tudo a partir das duas simetrias únicas. Foi a base que foi a base a partir da qual nós construímos o lagrangiano. Depois nós passamos por essa base final, né, pulando aquela parte intermediária, vamos para a base do tio-tio, que é a base dos campos, né, que são, então, que vamos chamar, é a base dos autoestados de massa. Então, a gente tem um quantum de massa zero, que é o quantum associado ao x-tiltil, e tem um quantum de massa m2 sobre 1 menos qi ao quadrado, que é esse associado a esse campo aqui. Então, nós temos duas massas bem definidas, esses campos aqui estão associados a duas partículas bem definidas. E aí eu posso começar a descrever. Então, eu posso associar o x-tiltil ao meu fóton e posso associar o meu y-tiltil a um bóson vetorial massivo neutro.
Eu posso chamar só em conformidade ao modelo padrão, né, de um Z0'. Chamar de um Z0'. É como se fosse um novo Z0. Não é o Z0 da interação fraca, mas é um Z0', um Gaussian vetorial neutro massivo. E aí eu posso construir tudo a partir daí. Por quê? Porque eu ainda não defini as interações. Então agora que a gente vai começar a ter vamos dizer, colocar um divisor de águas aí, que vai ser importante. É o seguinte, vamos começar com esse Lagrange lá. Só ter uma ideia. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos fazer um shift aqui no X. Naquela hora nós fizemos o shift aqui no Y. O shift que a gente fez foi aqui. A gente pegou Y mini menos que X mini e eliminou esse termo cruzado através desse shift aqui. Mas aí gerou um termo que incorporava ao setor inicial. Agora vamos fazer o seguinte, nada me impede de fazer esse shift aqui. Ao invés de shiftar aqui, eu vou juntar esses dois aqui. Só para ver o que acontece. Então eu poderia escrever esses dois termos juntos assim, menos 1/4 do x mini, x mini menos que y mini. Então vai dar menos 1/4 de x mini ao quadrado, menos 2, aqui vai ficar, aqui tem que ser mais, verdade? Mais, né? Vai ficar menos 2 x mini y mini vezes i, e vai gerar um termo que vai ser mais 1/4, né? Que vai gerar menos 1/4, eu vou jogar aqui mais 1/4 de i ao quadrado, y mini ao quadrado. Fiz isso aqui. E aí, estou só fazendo uma outra possibilidade que nós não havíamos explorado. E aí a gente está vendo o seguinte, esse termo extra aqui, antes eu gerava um termo extra aqui que envolvia o x. Agora eu estou envolvendo um termo extra que envolve só o. Então eu estou falando o seguinte Lagrangiano, se eu fizer esse shift, eu tenho esse Lagrangiano aqui, menos 1/4 de... Então, quer dizer, na verdade, antes disso, nós fizemos esse seguinte, nós dissemos que nós redefinimos, né, um x tilde mi, que é x mi, mais i, y mi. E aí a gente ficou com o seguinte, quando eu fizer o menos 1/4, né, quer dizer, então, aqui, né, eu juntei esses dois aqui, então ficou assim, menos 1/4 de x mi mais i, yx mini mais i, y mini ao quadrado. Esse termo aqui. Aí ficou aqui, menos 1/4. Aí aqui fica 1 menos i ao quadrado, y mini ao quadrado, mais 1/2 do ny ao quadrado, y mini ao quadrado. Então, o que nós observamos? Nós deixamos o setor do y basicamente inalterado. Mas o que eu posso fazer aqui é redefinir esse y, quer dizer, incorporar essa constante aqui. Eu posso, se quiser, fazer isso aqui, raiz de 1 menos qi ao quadrado, y mi, definir isso aqui como sendo um y til mi. Posso fazer isso aqui. E aí, se eu fizer isso aqui, esse raiz de 1 menos que 2y mini. Aí, então, isso aqui, fazendo essa redefinição, esse termo aqui, ele vai se tornar y til mini ao quadrado. Eu reabsorvo isso aqui. Então, juntei essa raiz aqui desse, então, isso aqui vai ficar y mini ao quadrado. E aí, esse termo aqui, que é o y mi, eu vou poder escrever isso em função desse termo. Esse termo aqui, ele vai desaparecer e vai ficar 1/2 do m2 sobre 1 menos qi ao quadrado, né? Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou substituir esse y
pelo y tilde. Então vai ficar y tilde sobre essa raiz. Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar n2 sobre isso aqui, e aqui y tilde ao quadrado. Então, o setor do y já aparece a massa física, aquela massa que nós tínhamos calculado por aquela matriz que diagonalizou, ela já apareceu aqui direitinho. E aqui a gente viu o seguinte, esse campo aqui, eu posso chamar de um campo x tilde, eu posso definir, aqui já está aqui, esse x tilde. Então isso que está aqui é menos 1/4 de x tilde ao quadrado. Então, eu já cheguei a uma Lagrangiana que é diagonal na massa. Massa do x tilde é 0 e a massa do y tilde. Eu não mudei as massas são aquelas mesmas que eu já tinha calculado. As massas independem do rearranjamento de campos que você faz. Mas o que nós estamos observando é que você fez uma mudança diferente do que fiz uma mudança diferente. Da outra vez, como é que é? Da outra vez eu fiz o shift do y. Tá. Eu definia y mais que x do x. Sim. E agora a coisa ficou mais simples. Então, a gente vê o seguinte, dependendo da diagonalização, da reparametrização ou da redefinição de campos que eu proponho, eu estou chegando às mesmas massas. O modelo está descrevendo sempre um quantum de massa zero e um quantum massivo nessa massa aqui, nessa massa efetiva aqui. Sempre nessa direção. Mas,